Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que o irmão evangelista Manuel Silva Messa, campanha de oração Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 14, aonde nós estamos ministrando a palavra do Senhor, será por 40 dias. Foi dado início a partir do dia 1º de agosto agora. Então já estamos indo para, acho que creio que 12 dias de campanha de oração. E creio que o Senhor ele está entrando com providência em todas as áreas da vida de todos amados e queridos irmãos, aqueles que estão empenhados nesta campanha. Eu creio que Deus ele tem coisas tremendas e extraordinárias para fazer sobre a vida daqueles que estão buscando a presença do Senhor. Eu creio que o Senhor ele é poderoso para estar confirmando as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias e as libertação sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos que têm colocado a sua vida diante da presença do Senhor. Não será diferente esta noite de ministração. Nós vamos ver aqui, tinha vários outros irmãos para estar ministrando, mas aconteceu alguns problemas, e aqui quando acontece algum tipo de problema, aquele irmão que está disponível, ele vai ministra no lugar do outro. Então, é para isso que nós servimos, para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para servir. Então, meu amado e querido ouvinte da palavra do Senhor, que você tenha uma noite bem cheia da graça, do poder de Deus, e estarei aqui lendo a palavra do Senhor. Quero estar agradecendo a nossa irmã missionária Eva, a nosso irmão presbítero Elias e a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan, que eles abriram esta campanha e estamos orando a favor deles, porque eles estão em 40 dias e 40 dias de jejum e oração ao seu favor, para que o Senhor venha estar abençoando a sua vida, te dando graça, te enchendo da graça, do conhecimento, abençoando a sua vida, seu lar, seus familiares. É necessário que nós nos tomemos uma posição, nos coloquemos diante da presença do Senhor para buscar a face do Senhor, para que o poder de Deus ele venha se aperfeiçoar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Eu creio que neste dia de hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para que você possa estar sendo abençoado, alcançado pela palavra de Deus. É necessário nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, para que assim a graça e o poder de Deus venham se aperfeiçoar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Deus ele é fiel, justo, verdadeiro. Quero agradecer aqui a nossa irmã Sandra Alves, a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan, todos os amados e queridos irmãos que estão entrando, Sérgio Rodrigues e todos os demais, a irmã Lucilene Leão. Então, todos os irmãos que estão entrando aí nesse momento, eu quero estar orando ao seu favor no final dessa ministração, abençoar a sua vida, trazer graça, conhecimento, sabedoria, fazer de você um instrumento que ele seja útil e agradável aos olhos do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, que é a campanha Ezequiel 37, 14, mas nós vamos ler desde o primeiro versículo do 37, primeiro versículo, onde está registrado a campanha Ezequiel, vale de osso seco. Ali, Deus falando através do profeta Ezequiel a condições e o estado que se encontrava o povo de Israel, afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, mas porém o Senhor tinha um plano, um projeto de salvação, de vitória para a vida daqueles amados. Então, por isso o Senhor trouxe esta profecia para que ela viesse se cumprir sobre a vida dos, para o teu coração,
nesta noite de hoje, para que você seja alcançado através da palavra de Deus. Quero estar lendo aqui a palavra do Senhor. Diz assim o título da leitura: A visão de um vale de ossos seco. Versículo 1: E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que estavam muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, diz o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, é uma passagem bíblica aqui notificando as condições que Israel se encontrava diante da presença do Senhor. Muitas das vezes, quando nós saímos dos planos e dos projetos de Deus, nós nos tornamos como o povo de Israel se encontrava. Aqui precisou que Deus viesse usar o profeta, aqui Ezequiel, para que o povo viesse ver as condições que ele se encontrava. Outrora, cheio da graça, cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, mas eles deixaram de ouvir os mandamentos da palavra de Deus. E todos, amados e queridos irmãos, que deixam de ouvir a palavra de Deus, eles se tornam como esse vale de osso seco, porque o homem e a mulher, sem a presença de Deus,
e sem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para o direcionar, ele vai definhando, ele vai morrendo a cada dia, a cada segundo que passa, ele vai morrendo e ele vai se afastando da presença do Senhor. Quando ele cai na realidade e se dá conta da situação em que ele se encontra, ele está como aquele vale de osso seco, sequíssimo. Por quê? Porque deixou de ouvir a palavra do Senhor. Não é diferente na minha e na sua vida. Enquanto nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor, estamos observando a lei de Deus e procurando propor ela e guardá-la dentro dos nossos corações e executando ela, então nós vamos crescer na graça e no conhecimento, porque não estamos deixando a palavra do Senhor em vão, mas estamos procurando guardá-la, ela, dentro dos nossos corações e estar fazendo o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite de hoje, o que eu quero trazer ao seu coração, não importa as lutas, as adversidades que se levanta contra a sua vida, mas faça como fez o profeta Ezequiel. Ele ouviu a voz do Senhor, ele não foi rebelde à voz do Senhor, e ele profetizou segundo a ordem do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus não tem prazer em holocausto ou em sacrifício, a não ser na obediência do homem e da mulher à palavra de Deus. Quando nós nos enquadramos dentro da palavra, então tudo sobre as nossas vidas começa a mudar. Então aqui nós vamos ver aqui o 37, o primeiro, o que ele fez e como foi acontecendo. Na nossa vida, meus amados e queridos irmãos, nada acontece por acaso. Quando Deus tem um plano, um projeto de salvação, o Senhor muitas vezes, ele nos avisa, ele nos direciona, ele nos aponta o caminho, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quiser, para que assim você possa compreender que Deus, ele tem planos e projeto na minha e na sua vida. Israel era a nação eleita, saiu fora dos planos, dos projetos de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus. E ele se encontrava daquela forma, mortos, porque parou de ouvir a voz do Senhor. O que eu quero trazer ao seu coração esta noite, que não deixe de ouvir a voz do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meus amados e queridos irmãos, essa profecia aqui foi para retratar a situação que se encontrava Israel. Então, quando o profeta profetizou que ele estava no meio daquele vale de osso seco, e o Senhor foi revelando para ele, aquilo lá era a condição que Israel se encontrava. As nossas vidas, quando nós não estamos enquadrados dentro da palavra do Senhor, nós nos tornamos como Israel em um vale de ossos secos. Mas a palavra do Senhor está vindo de encontro ao meu coração e ao teu coração nesta noite, para que você venha se precaver, não deixe que a astuta cilada do adversário venha matar a sua fé, destruir a sua confiança em Deus, mas que você seja um Israel restaurado pelo poder, pela palavra de Deus. Não seja como Israel, que estava ali, como aquele osso seco, sem vida, sem expectativa nenhuma de ressurreição. Então o profeta é usado para que eles venham ressuscitar seus sonhos, os seus louvores, a sua dedicação, a sua obediência, a sua perseverança diante da presença do Senhor.
Como você se encontra diante da presença do Senhor neste dia de hoje? Então esta palavra ela vem de encontro com a sua vida, para que o Senhor possa ressuscitar os seus planos, os seus projetos e a sua vida diante da presença de Deus. Aqui o número 2 diz assim: Ele me fez andar ao redor deles, e eis, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ali, Deus revelando para o profeta Ezequiel que Israel estava como osso seco, sequíssimo, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Assim é a vida de todo homem, de toda mulher que não se alimenta, que não procura guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Ele vai se secando e vai se tornando como um deserto, sem água, sem vida, sem expectativa nenhuma. Mas quando o homem ouve a palavra de Deus, começa a se alimentar, ele se torna como uma videira frutífera, e ela frutifica na presença do Senhor, cheio da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Aqui o versículo 3 diz assim: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui, meus amados e queridos irmãos, Ezequiel, ele tinha plena confiança que aqueles ossos, eles não poderiam reviver. Por isso ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes, porque ele sabia que o Senhor poderia reviver aqueles ossos secos, trazer vida novamente, colocar neles ali tendões, os nervos, carne, a pele. Ele sabia, mas ele disse, Senhor, tu o sabes. Meus amados, o Senhor sabe como trabalhar na minha vida e na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus entes queridos. Muitas das vezes, nós ficamos muito preocupados com os nossos familiares. Se você tem entregado a sua família, o seu lar, seu filho, a sua esposa nas mãos do Senhor, deixa que o Senhor Jeová, ele sabe como tratar, como trabalhar no coração do homem, pois ele nos criou, meus amados e queridos. Ele nos formou do pó da terra e sobre nós ele tem um grande cuidado a partir do momento em que eu tento e começo a observar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos relata que o Senhor, ele tem um grande cuidado, um zelo especial para com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Então o Senhor, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar daquilo que é seu. Então aqui o profeta Ezequiel, aqui ele diz, Senhor, tu o sabes. Então, meus queridos, não fique preocupado, que o Senhor sabe como tratar, como está trabalhando na sua vida e sobre o seu coração. Quero estar aqui agradecendo também a nossa irmã missionária, Eva Soares Nascimento, que o Senhor venha abençoar seu lar, sua família, trazendo graça, conhecimento, sabedoria. Então aqui no versículo 4 diz assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Meus amados, para mim e para você, talvez seria uma loucura, mas o profeta ali, ele não questionou com Deus. Ele poderia falar, o que eu vou falar para esses ossos? Eles estão secos, estão mortos. Mas quando o homem é obediente à palavra do Senhor, ele pode estar morto de 4, 10, 20, 30 anos. Profetiza. O segredo
para ser abençoado é profetizar. Então, ali Ezequiel foi profetizando o passo a passo de Deus e tudo foi decorrendo da forma e da maneira que Deus queria fazer. Deus, ele quer fazer na minha e na sua vida, mas é necessário que você siga o passo a passo de Deus na sua vida, para que assim você possa ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, física, financeira, espiritualmente, sentimentalmente, dentro do seu casamento, sobre a vida da sua família, da sua parentela. Deixa Deus agir na sua vida, no seu coração, e você vai entender os planos e os projetos que o Senhor tem traçado para a sua vida e para o seu coração. Aqui o número 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui Deus falando através da boca do profeta ali. Porém, o Espírito em vós e vós vivereis. Meus amados e queridos irmãos, ali Israel se encontrou. Mas para que eles viessem reviver, eles tinham que dar ouvido à voz, à palavra do profeta. Então o profeta chega e traz aquela profecia e eles ouvem a palavra de Deus. E Deus coloca realizar uma obra grande e poderosa sobre a vida do Israel, que era a nação eleita, que se encontrava cativa, e morreram-se ali onde ele se encontrava a sua esperança, o seu costume de servir ao Senhor, de oferecer holocausto, de oferecer incenso, de vir cultuar ao Senhor. Eles estavam mortos, estavam cortados. Por quê? Porque Deus fez aquilo? Não. Porque eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Assim é na minha e na sua vida, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Então, meu querido, não deixa de ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que você tem aprendido das mãos do Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus. Ouça o profeta que se encontra na igreja, ouça o seu pastor, ouça aqueles dirigentes, aqueles que estão na frente do trabalho, e assim você será bem-sucedido. Meu querido, se você sabe entender as coisas de Deus, então procure, a partir deste momento, saber que nós temos os nossos pastores, que nós temos aqueles que são os nossos líderes, e a palavra do Senhor nos diz que eles velam por nossas almas para apresentá-las ao Senhor. Então, meu querido, você não se manda em você mesmo. Ali Israel não se mandava neles mesmos. Eles tinham um líder, e o líder deles, ele se chamava Deus. Mas Deus, não querendo que Israel permanecesse daquela forma, Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma palavra ali de despertamento, para eles despertar do sono, da indolência em que eles estavam vivendo. Que esta palavra, meu querido, ela venha te despertar do sono espiritual em que você está vivendo, para que você tenha uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Aqui o número 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. Ali, Deus, usando a vida do profeta Ezequiel, estava falando como que Deus ia fazer com eles, para que eles compreendessem que com Deus é no passo a passo, é degrau por degrau. Você não vai subir lá em cima e querer dali de cima partir mais para cima, não. Você tem que se estruturar, você tem que alicerçar a sua vida espiritual na rocha da nossa salvação,
que é Jesus Cristo. Então você vai crescer em todas as áreas da sua vida, física, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas, para que assim o poder de Deus ele possa se aperfeiçoar na minha e na sua vida. Quero agradecer aqui a nossa irmã Valdete Ribeiro, que está entrando, está ouvindo a ministração, nossa irmã Rosa Trevisan e todos os amados e queridos irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, é para nossa reflexão. E aqui diz assim, continuação do versículo: e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, quando o profeta, ele ouviu a palavra de Deus, que ele foi levado àquele vale de osso seco, ele já compreendeu que Deus ali estava querendo mostrar para ele a situação em que Israel se encontrava. E todos aqueles, meus amados e queridos irmãos, que deixam de ouvir a palavra do Senhor, eles se tornam como osso seco. E o Senhor, não querendo que você se torne osso seco, ele está trazendo esta palavra para reavivar a sua fé, para trazer sobre você a graça, o conhecimento, a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que assim você cresça na graça e no conhecimento de toda a palavra de Deus. O número 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você imagina agora, meu irmão, você no meio de um vale de osso seco, e você ouvir Deus falar com você, e você profetizar para os ossos seco. Ouve a palavra do Senhor. E ele profetizou segundo lhe deu ordem o Senhor. E ali aconteceu um grande reboliço. E os ossos começaram a vir de um lado, de outro. Meus amados e queridos irmãos, quando Deus manda, os ossos, até os ossos, lhe obedecem. Então nós podemos ver que aqui, quando ele profetiza, os ossos lhe obedeceu. Vir o osso saindo de um lugar, debaixo da terra, um osso debaixo do outro osso de outro cadáver. Porque quando o homem e a mulher está sendo direcionado pela palavra do Senhor, ele não se perde na sua caminhada, no seu caminho. Nem os ossos secos se perderam. Eles vieram osso com osso, cada osso ao seu osso, e começaram a juntar-se. E ouviu a palavra de Deus. Aqui o versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ali o profeta, fazendo o passo a passo de Deus, seguindo a instrução do Espírito Santo, ele foi profetizando e tudo foi acontecendo normalmente. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela acontece normalmente na minha e na sua vida, quando nós damos crédito à palavra do Senhor, quando nós começamos a dar ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor. Então tudo vai saindo normalmente como deve ser, no seu devido lugar, no seu tempo determinado. Até os ossos secos, eles ouvem. Então, meu querido, e você que talvez esteja como osso seco, talvez você está andando, você está falando, mas para Deus você está morto, porque você se apartou da presença do Senhor e se encontra como esses ossos secos. Mas o Senhor não quer que você viva como um osso seco. O Senhor quer fazer nesta noite você reviver em espírito. Ele quer colocar sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus para que você saia
da situação em que você se encontra e você possa sentir a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Aqui o número 9 diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E ali o profeta Ezequiel ouviu a palavra do Senhor, e ele profetizou ao Espírito, para que viesse dos 4 cantos, ou seja, dos 4 ventos da terra, e assoprasse sobre aquele corpo que estava formado, estava com nervo, estava com pele, estava com carne, estava com pele, ele estava formado, mas estava sem vida. E para que haja vida, o Espírito, ele tem que soprar. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai soprar dentro do seu lar, dentro da sua parentela, dentro da vida dos seus entes queridos. Ele vai trazer a cura, o milagre, a vitória, a restauração, aquilo que você acha que está perdido, o Senhor, ele vai fazer reviver através da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois o Senhor, ele tem prazer em manifestar a glória dele sobre a sua vida. Porque você, meu amado e querido irmão, não é um exército de osso seco, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aonde a Trindade ela quer habitar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer morada perpétua, fazer de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos olhos do Senhor. Aqui o número 10 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui estava falando, meus queridos, do povo de Deus, Israel. Ele se encontrava morto ali, porque deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Então eles foram levados cativo. E ali no cativeiro, meus amados, eles não faziam o que eles queriam, porque eles eram escravos ali de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então eles perderam os bons costumes de servir ao Senhor em espírito e em verdade, em adorá-lo ao Senhor na beleza da sua santidade. Então eles estavam mortos, eles tinham corpo, eles andavam, eles falavam, mas dentro dele secaram-se a esperança, secaram-se as vontades de servir ao Senhor, porque eles estavam sendo ali escravos de Nabucodonosor, não porque Deus quis, mas porque a desobediência deles causaram aquilo para as próprias vidas deles, por deixar de ouvir a palavra do Senhor. Meu querido e minha querida, quando o homem e a mulher, ele deixa de ouvir a palavra do Senhor, ele se torna escravo dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. O que eu quero trazer para você, não deixa, meu querido, a frieza espiritual tomar conta do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, mas propõe em seu coração em servir ao Senhor com alegria. Não seja como Israel, aquele vale de osso seco, mas sim seja o novo Israel de Deus, cheio da graça, do conhecimento e cheio do Espírito Santo. Aqui então o profeta profetizou aos 4 ventos, o Espírito entrou, eles reviveu, e ele profetiza novamente, e aquele exército se levanta, se coloca de pé, pronto para a batalha, para a peleja, para fazer o querer e a vontade de Deus. O Senhor está profetizando na sua vida nesta noite, através desta passagem bíblica, para que você se encontre pronto. Levante-se
da onde tu caíste, da onde tu prostraste, e coloque-se de pé, porque o Senhor vai te fazer de você um soldado valente, valoroso, para você conquistar almas para o reino do céu. Você, meu querido, você que tem um chamado do Senhor, você não foi chamado para viver prostrado, de cabeça baixa, mas você é um autêntico cidadão do céu, e você tem sobre você a unção do Espírito Santo de Deus. Sobre a sua vida repousa a graça, o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor. Então pense bem, saia da situação em que você se encontra, porque o vento dos quatro cantos veio, soprou sobre você, já tirou a impureza, tirou a tristeza, tirou a angústia, tirou a dor, tirou a opressão, tirou a depressão, tirou o câncer, tirou aquilo que estava impedindo você de se pôr de pé, o desânimo, a falta de fé, a falta de amor. É isso que afasta o crente do Senhor. E o Senhor, nesta noite, através desta palavra, Ele está te libertando para você erguer a sua cabeça, caminhar em passos largos rumo a Canaã celestial. Aqui Israel estava sendo chamado para voltar novamente a Canaã terrena, a terra que manava leite e mel, porque eles desobedeceram. Deus permitiu que eles saíssem de lá, e Deus estava retornando eles novamente para lá. Mas o Senhor está me preparando, eu e você, para nós tomarmos posse da Canaã celestial, os céus de glória, a nova Jerusalém de Deus, que está nos preparando, assim como a noiva preparada para o seu noivo, assim somos nós nos preparando como noiva do Cordeiro para encontrar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré nas nuvens de glória, quando soar a última trombeta de Deus, para buscar os escolhidos sobre a face dessa terra. A Bíblia Sagrada nos relata que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiros, e nós que ficarmos vivos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares, com corpos glorificados, corpo celeste, como do Senhor, como dos santos anjos de Deus, para ali vivermos eternamente na glória com o Pai Celestial. Por quê, meu querido? Porque você se comprometeu com a palavra de Deus. Você deixou o mundo com toda a sua vaidade e toda a sua ilusão para ter uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Aqui o versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ali, meus amados e queridos irmãos, Deus foi revelando para o profeta que ali era Israel. Eles se sentiam como ossos e estavam cortados. Por que eles se sentiam daquele jeito? Porque eles reconheceram que eles pecaram contra Deus, contra os mandamentos, as leis do Senhor. Então, meu querido, quando nós pecamos e nós chegamos, prostramos os nossos joelhos diante do Senhor, confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas debilitações, então o Senhor acata o nosso clamor e nos sustenta, e nos levanta, nos coloca de pé. Então Israel precisou ver a situação em que ele estava, reconhecer os seus erros e os seus pecados, para que o Senhor levantasse novamente Israel da sepultura, tirasse eles da sepultura em que eles estavam ali fechados por costumes, pelo costume daquela nação. Então eles não estavam vivendo a vida deles, mas eles estavam vivendo uma vida que não foi aquela que eles quiseram para ele, mas devido às suas rebeldias, eles passaram a ser daquele jeito. Mas quando o profeta chega e traz a palavra ao coração deles, eles revivem a sua esperança e volta a colocar a sua confiança em Deus. Meu querido, volte a colocar a sua confiança em Deus. Saiba que o Senhor te ama e Ele tem um projeto
grande na sua vida e em seu coração. Aqui o número 12 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Aqui Deus falando através do profeta, trazendo e falando: olha, eis que eu vos farei sair das vossas sepulturas, porque vocês são o meu povo, e eu vou levar novamente vocês para a terra prometida, a Canaã terrena, para vocês desfrutar da promessa que eu fiz aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e todos aqueles que tinham um compromisso com a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, Deus ali estava realizando aquela obra, não era por causa de Israel, mas era por causa da promessa que Deus fizera a Abraão, que a nação seria como as estrelas do céu, seria como os grãos de areia, ali que se encontra na praia do mar. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e diz para ele: Abraão, olhas para o céu. Ele olhou para o céu. Ele disse assim: Abraão, veja se podes contar. Ele disse: não, Senhor. Então assim será a sua descendência. Os irmãos estão entendendo? Então, ali Israel, por causa da sua rebeldia, eles foram para o cativeiro, mas por causa da promessa feita a Abraão e a sua descendência, Deus tirou Israel do cativeiro e plantou ele novamente na Canaã terrena, a terra que mana leite e mel, para que eles usufruíssem e para que eles tivessem com seu coração voltado para Deus. Muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, quando Israel se encontrava na obediência, a nação era próspera. Quando eles desobedeciam, a nação se tornava escravo dos outros reis que se encontravam ali naqueles territórios. Então, meu querido, quando você deixa de ouvir a palavra do Senhor, você se torna escravo do diabo, escravo dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Mas o Senhor não quer que você continue sendo escravo dos seus erros e dos seus pecados, mas você seja livre para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, ter uma vida de santificação e obediência à palavra do Senhor. Então o Senhor tirou Israel da sepultura para plantar ele na terra, a qual mana leite e mel. Mas o Senhor, trazendo esta palavra para mim, ele quer te plantar na Canaã celestial, a Jerusalém de Deus, a qual está preparada para mim e para você. Meu querido, eu não sei que dia ou que hora ou a que momento o Senhor, ele nos chamará, mas se nós permanecermos fiéis, dignos diante da presença do Senhor, alcançaremos as multidões das misericórdias de Deus. Aqui o número 13 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus, usando o profeta Ezequiel aqui, ele traz a profecia e diz: olha, e vós sabereis, ó povo meu, quando eu abrir as vossas sepulturas e fazer vocês sair dela, então vocês saberão que eu sou o vosso Deus e que não há outro Deus como eu, o Deus de Israel. Meu querido, você tem o Deus de Israel, que é o seu auxílio, o seu ajudador, aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que te guia, que te orienta, que te aponta o caminho por onde você deve palmilhar as plantas dos seus pés, por onde você deve estar sempre observando a palavra de Deus para não sair dos planos e dos projetos que Deus tem traçado para a sua vida e para o seu coração. Aqui o último versículo, aqui o versículo chave da campanha de Ezequiel 37, 14. O versículo chave diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
Então, meus amados e queridos irmãos, talvez você se encontre sem forças para caminhar, sem forças para orar, sem forças para louvar, sem forças para ir para a casa de Deus, sem forças, meus queridos, para prostrar o seu joelho, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor que salva, que o Senhor que cura, que o Senhor que liberta, que o Senhor que transforma e dá vida e vida com abundância àquele que crê. Então o Senhor vai fazer isso na sua vida, neste momento. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso, e fiz, diz o Senhor. Então o Senhor, ele vai fazer isso em você. Nesta noite ele vai colocar em você o espírito de vida, porque você se encontra afastado, morto, distanciado espiritualmente da presença do Senhor. Ele vai reviver as suas esperanças, a sua expectativa de uma vida melhor diante da presença do Senhor. Meu querido, minha querida, fica com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele possa te orientar, trazer ao seu coração que Jesus Cristo, ele te ama. Ele deu a própria vida dele na cruz do Calvário para te resgatar. E você, meu irmão, minha irmã, por que virar as costas para o seu Salvador, o seu libertador, aquele que te livrou da escravidão do pecado, te deu um banho no próprio sangue para você ter uma vida de obediência e santificação. Não vire as costas para o Senhor, meu querido. Tenha uma vida de obediência e perseverança e faça o querer e a vontade do Senhor. Então aqui eu quero ler mais uma vez. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso, e fiz, diz o Senhor. O Senhor, ele fez isso, ele colocou sobre você o espírito, e novamente colocará você na terra, qual mana leite e mel. Meu querido, para você se alegrar, ter a alegria de viver, mas o Senhor vai te colocar na Canaã celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Neste momento, quero estar orando ao seu favor, para todos os amados e queridos irmãos. Aqui também nossa irmã Rosângela, que está nos assistindo, nossa irmã missionária Eva Nascimento, Sandra Alves, todos os amados e queridos irmãos, eu quero agradecer por ter emprestado seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, te enriquecer da graça, do conhecimento, da sabedoria, te enchendo do Espírito Santo. A nossa irmã Valdete Ribeiro, que Deus abençoe grandemente. Quero estar orando ao seu favor neste momento. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos que fazem parte do grupo Atuação de Deus e todos os amados e queridos irmãos que estão vindo para este grupo de oração, para a Rádio Jesus Te Ama. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor repreenda todo tipo de enfermidade, câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano. Que todo mal seja repreendido. Papai querido, entra dentro deste lar, sobre a vida deste homem, desta mulher. Traga, Pai, paz, alegria dentro desta casa, sobre a vida deste jovem, desta jovem. Tira a angústia, a tristeza, a opressão, a depressão. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo que a cura, o milagre, a vitória, a libertação seja sobre a vida de todos. Papai querido, abençoa a irmã missionária Eva, abençoa o nosso irmão presbítero Elias, a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan, que estão, Pai, empenhada na oração das 3 da madrugada. Papai querido, orando pela vida das pessoas que estão ouvindo as ministração, que estão ouvindo os áudios. Eu creio que o Senhor tem curas, milagres, vitória.
trazer, ressuscitar sonhos, projeto, aquilo que você acha que está morto, o Senhor vai fazer reviver e você vai ser abençoado pelo poder de Deus, pela graça e a bondade e a misericórdia do Senhor. Que Deus vos abençoe, vos dê uma noite abençoada, cheia da graça e do poder e do amor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Boa noite.